dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje na aula de desenho e criatividade a gente vai aprender a fazer stencil para customizar as máscaras que a gente está usando. Como as máscaras elas já fizeram parte da nossa rotina, agora a gente já tem que usar, que bom que a gente pode dar uma carinha melhor para elas. Então hoje a gente vai aprender como customizá-las. Bom, eu fiz vários stencils. Stencil é esse molde vazado e eu fiz com papel mesmo. Esse aqui é escrito Love, eu fiz de coração. Eu fiz um de estrelinha, que é o que vocês viram já impresso na minha máscara. Mas vamos ao que interessa. Bom, para vocês fazerem essa customização, vocês vão precisar de uma máscara. A minha tá com um lado sem fazer, ainda não customizei. Vocês vão precisar de tintas de tecido. Tem que ser tinta de tecido, não pode ser a tinta guache, não pode ser outra tinta acrílica. Por quê? Como você vai lavar a sua máscara, se você não usar a tinta de tecido, você não consegue lavar e ter o efeito pintado duradouro. À medida que você for lavando, se não for a tinta de tecido, ela vai ser uma tinta que vai sair. Então você precisa usar a tinta de tecido. Tem várias marcas e vários valores, tá? Eu já preparei aqui um pedacinho de plástico, que pode ser um pedacinho de papel com as tintas que eu vou usar. A gente vai precisar também de esponjinha, essa de cozinha mesmo. Eu cortei bem pequenininha, porque os moldes, os stencils que eu fiz são bem pequenininhos também. Um lápis para desenhar ou criar os desenhos que vocês farão na máscara de vocês. E a tesoura, tá? Bom, pra gente começar, você precisa primeiro pensar no desenho que você vai fazer. Então, como eu mostrei pra vocês alguns exemplos, ó, aqui eu já criei eles, eu já carimbei pra vocês entenderem como que funciona. De estrela, fiz um de bolinha. Aqui eu escrevi love, fiz um coração. Aqui eu usei o processo contrário do stencil. Em vez de eu usar a parte recortada, eu usei a parte que foi recortada. E aí ele cria esse efeito de sombra também. Então como que a gente vai começar? Agora eu quero fazer um stencil com forminha de patinha de cachorro. Então eu vou começar desenhando uma patinha de cachorro. Fiz um círculo maior e outros 3 menores. Bom, agora eu preciso cortar, criar um molde vazado, como esses que vocês viram. Só que eu não posso deixar que as partes se desunam, eu preciso criar um buraco no meio, que vai ser onde minha tinta vai ser aplicada. Então, para cortar, exige um certo cuidado. Se você precisar de ajuda, chama um adulto. Aqui, então, como é um círculo, eu vou começar furando aqui no meio para criar um espaço para minha tesoura, tá? E eu vou recortar esse círculo maior que vai formar a parte da patinha de cachorro que eu quero criar. Ó, tesoura, tô cortando aqui. Eu usei o lápis para criar o espaço do meio, mas vocês podem usar qualquer coisa pontiaguda com a ajuda de um adulto, tá? Ó, ficou um vazado. E agora eu vou usar o meu furador para fazer as bolinhas menores. Caso você não tenha um furador em casa, você pode usar o mesmo processo. Fura com o lápis e corta com a tesoura. Então aqui eu vou furar as outras partes da minha patinha de cachorro. Ó. Criei o molde vazado. Para mim carimbar, eu preciso do uso da esponja. Eu vou testar no papel antes de testar na minha máscara, para saber se vai dar certo. Porque é interessante esse teste para que vocês tenham uma noção de como vai ficar na máscara. Então testa num papel, mesmo que seja um papel velho, e depois vocês vão para a máscara, porque do tecido não vai sair. Assim, você testando, você não tem risco de perder essa máscara, ó. Então eu peguei a patinha. Vou posicionar aqui no papel. Vou usar a minha esponja, vou colocar um pouquinho de tinta, tirar o excesso. Não pode colocar muita tinta. E eu vou começar a dar batidinhas nesse papel que eu tô usando, por dentro do meu stencil. Segura bem firme o stencil que você criou, esse molde vazado que você criou. Porque se você soltar ele do lugar, ele vai dançar e aí na hora que você for tirar o stencil, a figura vai estar deformada. Então é importante que vocês consigam segurar até o final na mesma posição, tá?
Ó, aqui eu já dei as batidinhas e agora eu vou tirar o stencil. Olha que fofinho. Bem bacana, né? A gente pode criar diversas formas, tá? Aqui na minha máscara, eu tinha feito as estrelas e eu fiz estrelas roxas, então eu vou continuar fazendo as estrelas. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz o molde ao contrário. Lembra que eu falei que dá pra fazer a sombra também, ó, como esse? Então, o que que eu fiz? Aqui eu recortei um coração, que era do meu molde vazado, ó. Então, esse coração que tava aqui dentro, eu usei também pra criar um efeito de sombra. O esquema é o mesmo, a gente pega a tinta, dá algumas batidinhas, tira o excesso, só que aí eu vou batendo com a esponja em volta dessa forma e não mais dentro. Dessa maneira eu crio um efeito de sombra. Ó, aqui tá o coração, quando eu tirar, fica o efeito de sombra dentro. Aqui eu coloquei o dedo sujo, por isso que sujou dentro, mas se você pegar com cuidado e com o molde limpo, você tem esse efeito só da sombra, como nesse roxo. Agora, pra mim colocar na máscara, como eu já comecei a fazer com estrelas, eu vou terminar a minha máscara com estrelas também. Então, eu vou pegar a minha esponja, o meu molde de estrela, o meu stencil de estrela, vou posicionar no tecido, segurar firme e usar uma esponjinha limpa para poder fazer as estrelinhas. Duas batidinhas com cuidado, lembra de não deixar o papel dançar, tiro e a estrelinha tá feita. Eu vou continuar aqui para vocês verem como que fica o efeito final. Essa técnica vocês podem criar qualquer tipo de forma, dá para fazer escrita também. Eu fiz aqui uma de escrito love. Aqui é o molde dela. Vocês estão vendo espelhados porque eu usei o outro lado. No outro lado, como já tem tinta, não dá pra ver direito. Por isso que eu mostrei ao contrário pra vocês, tá? Mostrei a parte de trás. Essa máscara aqui eu escolhi a estrelinha pra ela ficar mais simpática, mas qualquer forma é aplicável. Quando vocês forem fazer de letra, é interessante que vocês pesquisem como é essa letra mais grossinha, como fazer a letra sem que o papel saia todo, para que você crie um molde vazado mesmo, tá? Ó, aqui eu já estou na minha última estrelinha. Vou mostrar pra vocês desse lado. E olha só que show ficou a minha máscara. Que linda, ó. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que depois que vocês fizerem essa máscara, mesmo sendo tinta de tecido, mesmo que a máscara esteja já limpa, vocês precisam de um tempo para ela secar, cerca de 2 horas. E depois essa máscara precisa ser lavada. Você não pode usar ela assim que você termina o processo. Espera secar, lava, depois usa, certo? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, vai passar.